E esse primeiro painel é um painel muito legal. Vocês viram que na abertura eu falei que está surgindo uma série de redes de anjos, né? E tem gente que olha e fala assim, mas você fala com os outros? Não tem competição? Vocês não competem? Bom, vamos combinar primeiro que esse é um mundo de cooperação, é um mundo de colaboração. O Cássio falou isso desde o começo, né? E a gente trabalha muito bem, vê com muita alegria, e existe um potencial gigante para crescer. Se cada uma das redes se multiplicar por 50, por 100 vezes, a gente não chegou nem a 15% do potencial de investimento anjo. E mais do que só surgirem novas redes, a gente está começando a criar mecanismos para que a gente consiga co-investir e fazer uma coisa muito bacana, que é começar a investir em redes, em grupo, em tickets um pouco maiores e em startups um pouco mais maduras. Então, para conversar sobre isso, eu quero convidar primeiro a Mariana Castro, que vai moderar esse painel. A Mariana é autora do livro Empreendedorismo Criativo, como a nova geração de empreendedores brasileiros está revolucionando a forma de pensar conhecimento, criatividade e inovação. Ela é professora de empreendedorismo e nova economias do IED. Muito obrigada por estar com a gente, Mariana. A Mariana moderou um painel meu que foi incrível. E aí eu quero convidar 3 bons amigos, né? Quero convidar o Claude Hitch. O Claude é formado em Economia e MBA na Universidade de Chicago e viveu quase 20 anos nos Estados Unidos, Europa e Ásia, trabalhando nas áreas de finanças, gestão de produtos, desenvolvimento de negócios e tecnologia aplicada à gestão. Ele é membro da Harvard Angels, da Anjos do Brasil e da Sand Hill Angels, no Vale do Silício, e está constituindo um portfólio internacional de investimentos em startups com quase 40 investimentos diretos. Quero convidar o Léo Teixeira. Aqui ele está representando o Super Angels, mas o Léo, a parte mais legal dele, além dele ser pai da Laurinha, é que ele faz parte do Conselho da Anjos do Brasil. Vem para cá, Léo. O Léo é investidor anjo desde 2013 e contabiliza 18 investimentos diretos em seu portfólio e 6 indiretos em empresas de tecnologia dos setores de saúde, educação, varejo e finanças. E SaaS para pequenas e médias empresas, recursos humanos e agricultura. Em 2017, desde 2017, ele integrou o Conselho da Anjos do Brasil e no mesmo ano foi cofundador do Insper Angels. Desde 2016 é advisor do MIT Angels Brasil e atualmente está estruturando um fundo de investimento de seed stage com o Iporanga Investimentos. E por fim, eu quero convidar o Jorge Rocha. Cadê o Jorge? Super bem-vindo. O Jorge é da Gavia Angels, ele é conselheiro da Global Bev, empresa de distribuição de alimentos e do grupo S2, uma holding carioca que atua no ramo de calçados com a marca Kenner e no varejo de moda com um monte de marca bacana. Hoje ele é sócio do Private Equity Calice Investimentos e tem no portfólio empresas de saúde e recursos humanos. Ele também atua como mentor e investidor anjo de startups. Muito bem-vindo, super obrigada por estar com a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer, Maria Rita, a organização do evento tão importante. Agradecer a participação aqui dos nossos convidados e a presença de cada um de vocês. Então, como a Maria Rita disse, a gente começa aqui esse primeiro painel para falar sobre co-investimento entre redes anjo, com Claude, Leonardo e Jorge. Só para falar um pouquinho mais da dinâmica, a ideia é que eles se apresentem em 5 minutos cada um. Depois eu vou começar aqui um debate com eles, e aí vocês podem me encaminhar as perguntas de vocês e depois eu endereço essas perguntas para cada um deles, tá? Então, é basicamente isso. Por favor, eu queria convidar o Jorge para começar a sua apresentação, por favor. Obrigado. Então, bom dia a todos. Parabéns aí ao Anjos do Brasil pelo evento, mais um evento muito vitorioso, sucesso total. Eu acho que as apresentações já foram feitas, então eu vou só aproveitar para explicar rapidamente por que fazer investimento em anjo. Acho que defendendo um pouco a nossa causa. Tem algumas coisas muito importantes. Eu, como boa parte dos que estão aqui, começaram investindo sozinho, né? Botando seu dinheirinho, fazendo suas apostas, aprendendo, olhando aquele negócio que a gente aprendeu na empresa, que é o brilho no olho, né? Aquela coisa linda. E boa parte de nós quebrou bastante a cara, né? E eu não fui diferente. Perdi bastante dinheiro e fui pouco profissional nos meus primeiros investimentos. E depois, ao longo do tempo, eu aprendi que juntar com outras pessoas tem algumas vantagens. Eu acho que a primeira é que a gente divide experiências. Então, quando a gente vai para um fórum e a gente tem 20, 30, 40, 50 pessoas com experiências diferentes da nossa, e a gente tem olhado isso muito, né? A gente vê um negócio, talvez, de fintech ou tecnologia de cloud, etc. E eu olho um negócio e acho maravilhoso. E aí o cara que está sentado do meu lado, que trabalha em tecnologia, fala, isso é uma besteira, você já viu, eu já vi 3 vezes, não vai decolar, não funciona.
E essa experiência combinada, né, quando você junta 30 pessoas dentro de uma sala com bons conhecimentos somados, eles chegam quase a ser iguais a grandes fundos de investimento. E essa experiência é muito importante. Além disso, a gente tem, obviamente, distribuição de risco. Eu invisto menos numa única startup, mas o ticket total ele é importante para a startup, então eu divido o risco, invisto menos. Por outro lado, também eu tenho, junto com outros, se eu pego um ticket interessante, eu posso colocar, negociar um conselheiro, um board member, ele tem um acompanhamento um pouco mais próximo da startup. E, obviamente, a outra coisa que está por trás disso tudo é maior portfólio, porque eu invisto menos, posso investir mais em mais startups. Eu sempre falo, se você está preparado para investir em uma empresa, você tem que estar, para ter sucesso, tem que estar preparado para investir em pelo menos 20. E se você tem 200 mil reais para investir, você tem que botar 10 mil reais em cada empresa. Ah, mas puxa vida, como é que eu vou fazer para investir 10 mil reais? Você tem duas opções, eu boto dinheiro no fundo e fica como coadjuvante da história, ou você realmente, se você quer ser anjo, você coloca os 10 mil reais junto com outros e consegue participar de um negócio maior. Então, isso é um outro ponto. E, por fim, distribuição de todos os custos. Você dilui custos de advogado, você começa a ser um pouco mais profissional em todo o processo, desde o processo de seleção até o processo de investimento como um todo. Então, eu queria só aproveitar o momento para deixar essa dica aí, e por isso que nós todos trabalhamos em grupos de anjos. Não sobrou nada para falar, né? Vocês viram. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Maria Rita, pelo convite. É uma alegria imensa ver esse auditório cheio, né? Vamos falar a verdade, todo mundo se esforçou para estar aqui hoje, então está todo mundo imbuído aí de uma vontade de participar, para aqueles que não participaram ainda, fazer seus primeiros investimentos, enfim, tomar pé dessa situação. O que eu quero talvez dividir com vocês agora rapidamente é que, tendo começado a investir 5 anos atrás, em 2013, eu consigo notar historicamente a mudança desse ecossistema, né? O grau de maturidade que foi adquirido é realmente tremendo, relativo àquele ano de 2013, quando a própria Anjos do Brasil ainda era muito jovem como rede, e quando tinham poucos anjos, poucos empreendedores, enfim, não tinham tantas aceleradoras. Então, a boa notícia para todos vocês é que aqueles que estão chegando agora para investir encontram um ambiente mais maduro, encontram maiores possibilidades de investimento, encontram algumas práticas já mais estabelecidas entre os anjos, entre as redes, e tudo isso significa um ambiente talvez mais seguro de investimento, mas sem dúvida um ambiente mais excitante, né, de investimento, né? Então, eu nessa minha história de 5 anos aí, realizei em torno de 18 investimentos diretos, mais uns 6 indiretos, enfim, tenho um portfólio de empresas muito bom, né, empresas que já estão indo para a Série C, empresas que fizeram Série A, muitas empresas promissoras, algumas também que são, eu costumo falar de write-offs mentais, né, de fato não aconteceram, mas eu não sei se eu aposto mais naquele cavalo. Mas, enfim, esse envolvimento foi tão grande, foi full-time ao longo desses anos, então, de fato, eu tinha uma carreira antes de banco e resolvi mudar um pouco a minha vida e me dedicar a isso, que, de fato, eu ajudei a fundar o Insper Angels no ano passado. Eu tinha feito MBA lá, era próximo da escola, porque ali tem um grupo, um repositório de gente muito inteligente, muito bem formada e com capacidade de investimento, né? Então, realmente, é motivo de alegria está vendo o surgimento dessas diversas redes. Então, esse ano a gente deve ter tido pelo menos umas 3 novas vindo para o mercado. E se a gente olhar para números internacionais, a gente tem muito espaço ainda para crescer enquanto investimento anjo, enquanto redes, enquanto colaboração. Então, de certa forma, mesmo tendo um ambiente mais maduro, são ainda early days dessa prática de investimento, né? Tem muito problema para resolver no Brasil, então a tecnologia endereça muitos desses problemas, então temos oportunidades únicas nossas jabuticabas, que realmente são oportunidades legais de investir, né? E aí, enfim, cada um tem a sua tese, depois a gente pode falar um pouco mais. Como Maria Rita falou, eu sou sócio do Iparana Investimentos, a gente gerencia fundos, estamos levantando um fundo agora, sou advisor do MIT Angels, sou cofundador do Insper Angels e conselheiro do Anjos do Brasil. Sou residente do Cubo, então todos vocês, se quiserem me encontrar, já sabem onde eu estou. Obrigado. Bom dia, pessoal. Agora sobrou mesmo muito pouco para falar. Obrigado, Maria Rita, de novo pelo convite. Então, talvez da apresentação, a parte um pouco pessoal, meu primeiro investimento em startup foi em 98, exatamente como o Jorge falou, foi um fracasso total, eu perdi tudo. Depois eu fiquei bastante tempo sem investir e só de maneira, recentemente, 2015,
eu comecei de maneira estruturada e sistemática a construir um portfólio de investimento anjo, de novo, exatamente como o Jorge sugeriu, de maneira extremamente pulverizada, explorando várias teses de investimento. E eu fui o primeiro membro tanto do Harvard Angels quanto da Anjos do Brasil. Quando eu decidi fazer isso, eu entrei para as duas redes. Paulo Queiroz, aqui na plateia, foi o segundo. E agora, como a gente pode ver, está se tornando muito mais comum, né? O Léo participa da Anjos do Brasil, do Insper Angels, do MIT Angels. O Jorge também é de Harvard e do Gavia Angels. Então, isso aqui que parecia ser uma coisa até que estranha em 2015, é muito comum agora. Eu vi de alguns de vocês na plateia, estou entrando para a rede da GV, estou pensando em montar a rede de ex-alunos do INSEAD do Brasil. Então, todas as iniciativas, elas são muito legais, são muito bem-vindas e, mais importante de tudo, elas não são conflitantes, como a gente vai ver aqui do resto do painel. Só para realçar alguns dos bons motivos para participar de mais de uma rede que ainda não foram mencionados, as redes têm um networking muitas vezes muito específico. Ele pode ser regional, ele pode ser restrito a uma rede de ex-alunos, ele pode explorar uma tese ou algumas teses específicas. Então, muitas vezes a ideia de participar de mais de uma rede, ela é, na maior parte das vezes, complementar. E quando ela não é complementar, a gente está longe de estar numa situação em que as redes estão, de fato, competindo pelos mesmos negócios. Muito pelo contrário, ela permite que a gente possa participar de negócios que uma rede sozinha não conseguiria fazer. Então, eu vou deixar vocês com esses pensamentos, a gente elabora um pouco mais aí durante o painel. Então, eu queria, Claude, aproveitando que você está com a palavra, para contar um pouquinho sobre as dicas e os conselhos que você daria para quem quer investir nessa configuração de co-investimento entre redes. Quais os conselhos e as dicas que você dá? E depois vocês podem falar também. Se envolver em mais de uma rede é um bom começo. Estabelecer uma rede de relacionamentos ampla com investidores de outras redes também. Enfim, o que a gente faz é uma coisa muito informal, como a gente se relaciona com os empreendedores, a gente também se relaciona muito com os outros investidores. E por aí, quanto mais abrangente a rede for, maior vai ser o deal flow e provavelmente maior a qualidade do deal flow. Muito importante aqui que não adianta aumentar a quantidade do deal flow sem ter o crivo crítico de análise e quase que seleção do que é bom. Aí eu acho que a ampliação da rede traz os maiores benefícios. E dentro do que o Jorge sugeriu no começo, se você tem um orçamento, independente do tamanho que for, pense em fazer ao menos 20 investimentos. Na realidade, pelo menos na minha opinião, eu não acho que um investidor, mesmo dedicado integralmente, possa acompanhar com muita dedicação muito mais do que 5 investimentos, talvez com muito esforço 8 ou 9. Então, invariavelmente, você como investidor profissional de portfólio vai depender de outros investidores líderes que vão acompanhar com muita dedicação os outros investimentos que você está fazendo. Então, criar esses relacionamentos, ter a confiança, dividir aqueles que você lidera com outros bons investidores líderes para que eles também abram espaço para você nas rodadas que eles liderarem. E daí, francamente, tanto faz de qual rede eles fazem parte. Aliás, até melhor que eles façam parte de redes que não tenham correlação com o tipo de risco que a tua rede toma. Isso diversificaria o portfólio, talvez de maneira até mais interessante. Legal, Leonardo? Não, acho que só complementando o que o Claude falou, pelo fato de não haver essa requisição de exclusividade do membro pertencer somente a uma rede, eu incentivaria vocês a participarem talvez de 2 redes. Agora que a gente tem mais de 2 redes, na verdade a gente tem por volta de 15, eu diria, eu conheço 12, mas deve ter uns 15. Então, entender como essas redes trabalham, conhecer os seus líderes, saber o portfólio que eles já investiram, para poder... É sempre uma questão também de empatia, de simpatia e de afinidade de tese de investimento, de pensamentos e de pessoas. Então, esse é um business de pessoas, 90% do business de pessoas. Então, fazer parte mais de uma rede, acho que é uma atitude esperta, digamos assim, para você ter mais deal flow, para você conhecer visões diferentes, para você conhecer empreendedores diferentes, investidores diferentes, e poder investir mais e melhor.
Acho que só complementando, e trabalhando muito em cima do que a gente falou de alto risco, né? Nesse negócio, o egoísmo, e a gente falou muito sobre isso nas nossas conversas, o egoísmo é destrutivo, né? Então, se a gente às vezes acha que tem um negócio sensacional, tem que lembrar que a chance sozinho de escolher esse negócio sensacional, e aí eu estou falando sozinho mesmo, fora da própria rede, ela é muito baixa, né? Então, se eu caminhar para discutir com mais 20, 30, 40 pessoas, essa chance cai ainda mais. E se eu depois pegar meu grupo de 80 e somar com mais outro de 120, a minha chance cai ainda mais de eu ter sucesso no meu investimento. Então, aqui a palavra egoísmo é destrutivo num negócio de altíssimo risco. Por isso que a gente tem aprendido com a próprio bolso, e por isso que a gente tem tentado trocar ideia e colaborar muito com relação aos investimentos. Agora, me parece que essa questão da competitividade é, de fato, uma questão, uma preocupação, acho que é cultural nossa. Como driblar isso? Como vencer essa barreira? Começa por aí. Como quebrar um pouco, né, essa preocupação, esse medo? Não está preparado. Já que parou aqui, então, eu acho que existe... Vamos lá, eu vou talvez trazer uma outra visão. Quando eu trabalhava em carreira corporativa, trabalhava em banco, tá? Não fazia investimentos, não fazia gestão de ativos, não fazia private equity, fazia derivativos. Mas, enfim, quando eu fiz a minha mudança para ser investidor anjo, eu levei um tempo para mudar certas chaves mentais e certos frameworks mentais, modelos mentais, né? Para entender que assim, os termos têm que ser diferentes, porque ele tem tanta coisa contra, essa é a verdade. A empresa está começando, tem 3 caras lá apostando numa coisa, colocando a vida. Tem tanta coisa para dar errado que realmente não existe espaço para tentar, primeiro, criticar desnecessariamente, competir. Assim, claro que a empresa cresce, está num growth stage, vira um ativo para a indústria inteira. Então lá vai ter briga de foice. Mas aqui no começo é realmente espaço de colaboração. E aí, naturalmente, porque redes são feitas, são redes de pessoas em primeiro lugar, existem redes que são um pouco mais reservadas na forma como elas lidam com seus membros, com outras redes, e tudo bem, né? Tem espaço para todo mundo, e é até bom, é até rico que hajam diferenças de trabalho, a gente aprende também com os outros. Mas eu acho que assim, o mindset tem que mudar, o mindset tem que ser, vamos fazer uma coisa junto. Por quê? Porque vão se somar networks, vão se somar visões, vão se somar, enfim, experiências, né? E aí, quem sabe, as chances, a ideia é aumentar as chances de sucesso dos investimentos. Eu acho que nessa linha é muito importante, e eu tenho visto isso na rede nas 2 redes que eu participo, aliás, de uma coisa muito interessante, tá? De limitar investimento. Então, às vezes, um investidor chega desesperado em cima de um investimento, quer botar um valor, às vezes, num ticket global, né? Em que todos nós estamos investindo R$600 mil, quer botar R$300 mil. O que as boas práticas têm conduzido é dizer o seguinte: olha, calma, vai devagar, cara, bota muito menos do que isso, para que mais anjos participem da rodada, para que mais pessoas acreditem nesse negócio, para que a gente tenha mais networking para ajudar e colaborar para a empresa, e exatamente esse raciocínio deve funcionar em relação a trazer outras redes, né? Então, se tem um negócio que tem 1 milhão de necessidade de investimento, é melhor eu entrar com 500 mil, chamar a turma do INSPER e dar uma olhada. Se ele aprova e acha que é interessante, já para mim já é uma redução de risco muito grande, né? Então, esse tipo de coisa, quando eu trago uma turma que tem somada outra cabeça, e se eles topam entrar, o meu risco reduz. Eu acho que essa que é a coisa importante. Se eu quiser ser egoísta, né, egoísmo destrutivo, eu não vou conseguir chegar no mesmo resultado se eu tiver um outro grupo com uma outra cabeça, uma outra inteligência somada a mim. Acho que esse aqui é o conceito. Até no Vale do Silício, que é altamente competitivo, isso acontece entre os VCs. Então, por que isso não tem que acontecer no Brasil entre os anjos? Legal, então, vou aproveitar esse gancho hoje para falar um pouquinho sobre a sua experiência, né, em lugares como os Estados Unidos e Europa. A gente sabe que existe uma diferença muito grande nesse universo de investimento anjo, né, nesses países. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho o que a gente pode, enfim, ver ou aprender num ecossistema que está muito mais avançado, em mercados muito mais pungentes, como os Estados Unidos e Europa.
Talvez o fato mais interessante a se observar na Europa é que muito mais cedo lá o investimento anjo começou a ser supranacional, porque as oportunidades em países pequenos eram bastante restritas. Com a União Europeia ficou muito mais fácil, o fluxo de capitais começou a facilitar a coisa muito bem. Então, já se via investimento não só suprarregional como supranacional lá há muito mais tempo do que isso acontecia nos Estados Unidos. Eu acho que uma das premissas, a meu ver, ultrapassadas, erradas do investimento anjo é que ele é uma coisa essencialmente local. Então, eu só invisto na startup que é próxima o suficiente da minha casa, que eu vou poder chegar lá de carro em pouco tempo para me encontrar com um empreendedor quando ele precisar, quando eu achar necessário, porque esse engajamento é parte fundamental da tese do investimento anjo. E certo, ela é, mas, de novo, respeitando essa premissa da diversidade, eu não vou poder fazer isso com 20 ou mais investidas. Eu vou ter que confiar em um investidor líder que vai fazer isso para além das 5 que eu vou liderar ou que eu vou estar mais próximo. Daí me parece até mais sensato e interessante que esse líder não esteja exatamente no bairro ou na cidade em que eu estou, que eu vou ter mais diversificação regional. Então, eu acho que essa premissa de investimento levou mais tempo para ser superada nos Estados Unidos. Os grupos de investimento anjo lá eram restritos a estados e cidade, também por vontade de participar do que acontecia no Vale do Silício, que era uma coisa completamente diferente. Alguns anjos começaram a investir no Vale do Silício e continuavam investindo nas cidades, nos estados de onde eles vinham. E agora tem grupos que são um pouco mais nacionais e a gente vê os anjos mais ousados investindo em mais de uma cidade também. Mas, de novo, isso é um movimento relativamente novo nos Estados Unidos, seguindo mais ou menos o que já tinha acontecido na Europa. O Brasil é muito grande, o mesmo problema que a gente vê nos Estados Unidos, obviamente, acontece aqui. Então, eu, por exemplo, sou próximo de investidores anjos de Florianópolis, que tem um ecossistema muito interessante. Obviamente, de novo, usando o know-how, a expertise e a presença regional deles para fazer os investimentos lá. Legal, acho que vale a pena talvez trazer alguns números para vocês. Na Europa tem atualmente por volta de 350 mil anjos, nos Estados Unidos tem 300 mil, no Brasil a gente tem algo como 7 mil anjos, né? Então, e os investimentos, obviamente, são muito mais vultosos nesses países, na ordem de 24 bilhões nos Estados Unidos, 13 bilhões de dólares na Europa, e no Brasil a gente está abaixo de 1 bi de real. Então, tem muito espaço para crescer. Eu concordo com o Claude que o investimento em diferentes regiões é possível, sobretudo quando feito via redes, né, redes que colaboram, ou quando você tem anjos que são residentes naquelas regiões. Enfim, já se criou um ciclo de confiança, uma relação de confiança, que referenciam esses deals para vocês e te convidam para uma rodada, né? Eu ficaria bem preocupado, eu ficaria, como é que eu falaria, eu teria reticência para vir uma startup legal em um determinado estado, quero investir lá. Não conheço mais ninguém que está entrando na rodada, conheci esse empreendedor, mas quero investir nele. Porque aí se coloca um problema, na minha opinião, que é você investe na startup muitas vezes porque você acredita que tem network que vai agregar valor para aquela empresa, que vai aumentar suas próprias chances de sucesso naquele investimento. Salvo quando você tem esse network em outra região, eu me faço essa pergunta: o que eu vou agregar? Será que não vai ser como jogar uma moeda para cima e torcer para que dê certo? Né? E aí a distância física às vezes coloca assim desafios em termos de acompanhamento. Quer dizer, você não pode pegar o carro e ir lá falar com o empreendedor se você precisar. Não é fácil essa convivência. Lembrando que o investimento anjo, por ter um perfil de maturação de bastante longo prazo, eu faço sempre um teste de: será que eu convidaria esse empreendedor para conhecer a minha família, sabe, para jantar comigo em casa? Porque, de fato, se estabelecer uma relação de, claro, respeito e trabalho é natural, porque é a relação formal, mas sobretudo de amizade, melhor ainda. Você vai passar muitos anos com esse cara até ele ter a saída dele, né? Então, a distância física joga contra o estabelecimento desse relacionamento, que eu acho que é importante também, né? A gente está falando aqui dos benefícios, de novo, nesse contexto de co-investimento entre redes, para o investidor e para o negócio. Eu acho que tem benefícios imediatos, quer dizer, de novo, talvez puxando aí pelo ângulo da rede de relacionamento, só aquela rede
sulista, com a rede do centro-oeste, com a rede do nordeste. Quer dizer, tem relacionamentos muito fortes naquelas regiões que vão propiciar talvez a distribuição daquele produto de uma forma mais eficiente, né? Ou, enfim, né, acho que as conexões locais de uma forma muito mais eficiente. Então, eu vejo benefícios nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Não consigo entender onde poderia haver problemas. De novo, né, os co-investimentos entre redes têm que ser bem feitos, a gente vai discutir um pouco aqui ainda no painel, mas se essas coisas estiverem bem feitas para o empreendedor, eu vejo um grande benefício. Acho que eu posso te responder usando um caso que a gente não pode abrir o dado ainda, mas é um caso real que está acontecendo. O Gavin Angels e o Harvard Angels estão no meio de um processo de co-investimento. E durante o processo todo, e a gente agora no final, conversando bastante com o empreendedor, ele mesmo tem muito claro que é muito melhor ter 40 investidores do que ter 15 ou 20. Porque ele sabe que o investidor anjo é aquele que vai não só botar uma grana, mas como vai tentar usar a sua rede de relacionamentos, apresentar seus negócios. Então, quando o empreendedor olha o investidor anjo como realmente uma oportunidade, uma portinha para se abrir, ele prefere ter um grupo muito maior de investidores por trás do que um único fundo de investimento. Então, sim, do lado do empreendedor é muito importante. E cada vez mais eles estão aprendendo sobre isso. Agora que a gente entrou na série de exemplos práticos, vamos contar um caso aqui especificamente, que eu acho que tem algumas perguntas relacionadas exatamente a passo a passo, enfim, acho que é legal a gente ilustrar um pouco isso que a gente está contando com um caso prático. Posso perguntar aqui, quem na plateia conhece a Incentive? Oba! E quem aqui já investiu ou está no processo de investimento na Incentive? Vamos ver quantos investidores temos. Olha, beleza, muitos. Então, bom, tá aí, esse é o deal. A Incentive é uma plataforma que traz beneficiários de leis de incentivo fiscal para aqueles que podem fazer a doação, a destinação dos recursos. O deal pode estar entre provavelmente os maiores deals colegiados aqui do Brasil. A gente conta no momento foi liderado pela Harvard Angels, lá tem 27 investidores. A Angels já está com mais de 20 no deal também. O Insper está chegando próximo de 10 e o Gavin Angels vai entrar um pouco depois, esperamos com cerca de 10 investidores, então provavelmente a gente vai ter que encerrar isso quando chegar próximo de 70. É um deal que inclui aí 4 redes, é uma startup que passou pelo Inovativa, uma startup que também passou pela Startup Farm, e a Startup Farm também está entrando nessa rodada. E uma das premissas de abrir, de novo, né, a gente vai ter que capear a rodada em 1,3 milhão, que seria um ticket alto ou mais alto para uma rede fazer sozinha, seria difícil em uma rede conseguir interesse para esse tipo de negócio. Mas, exatamente como o Jorge falou do outro caso, a nossa premissa, e muito bem compreendida pelo empreendedor também, é que quanto maior a base de investidores qualificados, melhor para a empresa, porque ele vai converter perto de 90% desses investidores quase que em agentes comerciais. A gente está chamando eles de embaixadores de impacto, que são pessoas que vão especialmente falar com empresas que pagam impostos para sugerir, será que você não quer a custo zero fazer a destinação desses impostos para algum projeto de cunho social ou alguma coisa que possa interessar a família ou a empresa. Então, acima de tudo também uma estratégia comercial e de potencialização do crescimento do negócio nessa fase. Está sendo um desafio conseguir fazer tudo isso. A gente está usando modelos de contratos novos e uma maneira um pouco diferente de trabalhar para conseguir coordenar tudo isso, mas eu espero que sirva de um exemplo para outros deals assim que virão. E o empreendedor vai estar aqui para quem quiser falar com ele depois. A Gabriela, que está aqui na audiência, também vai ajudar para quem tiver interesse, tiver perguntas. Eu também estou à disposição. O que eu acho interessante desse deal é exatamente como o Claude falou, é uma empresa que precisa de promotores, né? Então, para ela é muito bom ter todo esse número de investidores entrando na rodada.
por ser um deal grande, em termos de números de investidores envolvendo 4 redes, ele é operacionalmente intenso. E aí, quer dizer, esses deals só podem acontecer quando existem líderes de redes que se engajam e que ajudam a dar, enfim, a tentar distribuir o deal dentro das suas redes, quanto a coordenar. Então, é dessa forma que tem que acontecer mesmo. De outra forma, seria impossível, né? Então, a gente teve... O Claude havia comentado comigo sobre esse deal, eu achei super interessante. Falei, não, sem dúvida, quero levar para o INSPER, para que o pessoal conheça, veja a motivação da empresa, veja, enfim, o retorno econômico. E aí a gente fez isso. Quer dizer, eu peguei esse deck da Incentive, distribuí, levei o empreendedor para fazer um pitch perante os membros da rede. E aí a gente começou, então, a arrecadar, a recolher interesses, né? Deve ter sido mais ou menos igual contigo, né, Jorge? Eu vou partir aqui agora para as perguntas da plateia, que a gente tem bastante pergunta. Quanto tempo a gente tem, só para a gente saber? Quanto tempo a gente tem ainda? Começou a atrasar? 15 minutos? 15 minutos só. Tudo bem, vamos lá. Eu Claro. queria fazer só uma outra colocação com relação ao deal da Incentive, em que ele é diferente por 2 motivos. Então, é um negócio essencialmente de impacto, e impacto ainda, infelizmente, tende a interessar menos os investidores. Ou seja, eles estão interessados em participar, mas com um ticket muito menor também. E outro aspecto interessante da Incentive, eu diria mais 2, é que um exit hoje, ele é relativamente improvável, e ele se dá dentro de condições que a gente não consegue modelar. E é um deal que quase certamente não vai precisar de aportes subsequentes, não é um deal para venture capital, né, por todos esses motivos. Ainda assim, ele não deixa de ser uma oportunidade de investimento super interessante financeiramente e também para os investidores, como aqui um bom número de vocês na plateia realizou. E esse é um nicho muito interessante para a gente, de novo, em que a gente não compete com outras formas tradicionais de capital. E eu acho errado a gente imaginar o investimento anjo no Brasil como sendo aquele que tem que preceder o investimento de venture capital, né? A gente observa a escadinha de capital do Vale do Silício e presume, na minha opinião, bem erroneamente, que é exatamente assim que a coisa vai se dar no Brasil. Ela pode se dar, em alguns casos ela vai se dar. Na minha opinião, essas vão ser as exceções. Não preclui a gente de investir uma série de outras oportunidades muito interessantes, essa sendo um bom exemplo de uma delas. Vamos lá. Na opinião de vocês, os diferentes processos para investimentos em cada uma das redes pode ser uma barreira para o co-investimento? Eu acho que isso é uma vantagem. Eu vejo isso como uma oportunidade, como eu já comentei, né? Se eu tenho um processo específico e o Léo tem um processo diferente do meu e ele aprova a startup, significa que ele rompeu uma barreira diferente da minha. Então eu vejo isso como uma oportunidade mais do que uma desvantagem. Como vocês entendem a relação das redes de investidores anjo e as aceleradoras? Como a gente falou anteriormente, a palavra de ordem aqui é colaboração. Então, a gente vê com muitos bons olhos o trabalho das aceleradoras. Enfim, acho que todo mundo já investiu em alguma empresa que veio de aceleradora. Eles fazem um trabalho importante. Então, é mais uma fonte de deal flow. Eles convidam os anjos e as redes para os demo days deles. Enfim, é mercado. No mercado você tem que se relacionar com todo mundo e faz sentido. A startup, normalmente a aceleradora pega equity no começo e depois ela para de investir. Ela torce para que o investimento dê certo, mas ela não põe a mão no bolso de novo. A Startup Farm pôs a mão no bolso no deal da Incentive nessa rodada para aumentar a participação. Que a dúvida da Kátia é bem prática. Eu quero começar. Eu entro para uma ou duas redes. Como são feitas as escolhas? Como funciona na prática o dia a dia para investir? Eu acho que a primeira coisa importante é... Eu entraria em uma rede, eu acho que não dá para... Né? Tem que correr uma maratona, tem que dar os primeiros passos. Tem redes que são fechadas, como o INSPER é para ex-alunos do próprio INSPER, não é? Então eu falei besteira, não é? A INSPER está aberta para todos vocês, como o Gávea também, mas no caso de Harvard é fechado, então eu me salvei. Então eu acho que a pessoa tem que procurar, eu acho que tem que conversar com os líderes, tem que entender as teses, tem que entender como é que as coisas são feitas dentro, os processos. Eu acho que
estar com as pessoas, entender como funciona a dinâmica da rede é muito importante, tá? Acho que essa é a primeira coisa. E a partir daí, você vai se integrando e conhecendo as outras e talvez, num segundo momento, entrando para a segunda e terceira rede. Acho que tem uma pauta que eu puxei aqui entre os líderes de anjos há alguns meses, que era exatamente essa pauta de vamos co-investir mais entre redes, né? Basicamente identificando um problema, que é o empreendedor na jornada dele de fundraising, que é sempre uma jornada árdua, ele perde um tempo enorme, porque ele vai visitar uma rede e toma um não. Para tomar esse não, geralmente demora semanas. Ele visita outra rede, bom, lógico que ele também opera em cima dessa informação, dessa realidade, e vai em todas as redes de uma vez. Quer dizer, ele acaba causando, na melhor das intenções, que é levantar dinheiro para ele mesmo, ele acaba causando um trabalho de duplicidade, enfim, uma perda de tempo dele, das redes. Então, essa pauta de co-investimento, ela tem todo o sentido, inclusive econômico, porque as próprias redes vão salvar algum tempo nessas análises, nesse compartilhamento, o empreendedor vai salvar tempo e as chances desse empreendedor levantar dinheiro vão ser maximizadas, uma vez que você está falando não com 50, mas com 300 potenciais investidores de uma única vez. Então, de fato, o que eu tenho incutido pouco a pouco na cabeça, e de novo, são early days desse esforço, a gente está fundando, inclusive essa notícia boa aqui, nós três estamos fundando um grupo de trabalho para perfeccionar e para modelar a forma de co-investimento. Quem sabe no congresso do ano que vem, a gente vai ter isso bem redondinho para apresentar para vocês. Mas a ideia é que, o que eu tenho falado para os empreendedores, escolhe uma rede, escolhe aquela que você tem um contato, ou aquela que você se identifica, ou aquela que você tem confiança. Tá? E, entre aspas, deixa essa rede trabalhar pelo menos por algum tempo. Esses co-investimentos, eles podem te apresentar para a rede A, B, C e D. Você está feliz de ser apresentado para essas 4 redes ao mesmo tempo? Ah, estou feliz. Então pronto, deixa comigo. Porque a apresentação, inclusive, vai ser muito mais quente do que você aplicando num processo corriqueiro, né? Ainda mais porque na minha rede eu vou primeiro te analisar, ver se faz sentido para o fit da minha rede. Então, quer dizer, já é uma operação meio analisada, já mais avançada, quase fazendo um fast track para outras redes. Respeitando, claro, que cada rede vai ter a sua análise, mas já vai vir um pouco mais trabalhado. O Ives pergunta quais são os critérios dessa análise para entrar como investidor nas redes HBS, GAV e INSPER. Rapidinho, no INSPER tem que ter um fundador que é do INSPER, ex-aluno do INSPER, ou tem que ter uma chancela, uma recomendação por algum membro da rede ou pela rede executiva do INSPER, pela equipe executiva do INSPER. Tá? A empresa tem que estar constituída há menos de 3 anos, tem que estar buscando, enfim, levantar um dinheiro abaixo, mais ou menos de R$1,5 milhão. Então, às vezes, chega um cara querendo levantar 5, 7 milhões. A gente tenta fazer também uma triagem rápida ali e falar, talvez não seja para a gente, essa oportunidade seja para outra pessoa. Léo, só né? corrigindo aí, talvez a minha pergunta ficou mal formulada. É para o investidor anjo, que quer entrar nas redes de vocês. Perfeito, não é perfeito. Para o empreendedor, não. Perfeito. Então, vamos lá. Para o INSPER Angels, você tem que ter feito algum curso no INSPER. Tá? Essa é a... Você está falando do empreendedor. Tá bom. Tem curso de um dia? Não tem curso de um dia, mas tem de uma semana. Antes eles queriam que fosse só graduação, pós-graduação. Eu falei, gente, não precisa disso, vai. O cara quer fazer um curso de uma semana de educação executiva, tá dentro. E aconteceu esse caso, só para finalizar. O cara me ligou e falou, pô, queria muito entrar na rede do INSPER. Eu falei, mas você estudou no INSPER? Não, eu não estudei. Eu mandei um e-mail para o cara, falou, faz um desses 4 cursos aqui. O cara foi, fez, me voltou e entrou. E investiu. A boa notícia dessa bancada é a seguinte: se você não fez Harvard e se você não estudou no INSPER, por favor, entre em contato com o Jorge Rocha e com a Rádio do Brasil. Mas, obviamente, a gente está com 2 grupos que são de alumni. O caso, acho que o caso que é o caso mais comum, que é o caso do Gávea, obviamente, a primeira... Em geral, a gente está no site, a pessoa vai lá e se inscreve, a gente vai conversar com as pessoas, explicar muito mais. Primeiro que a gente gosta de ter investidores, né? Nós não gostamos de fazer uma reunião social, nós não somos Rotary nem Lions Club, né? Não, isso é muito importante. Ninguém, se a pessoa está indo lá para fazer rede de conexão, não venha porque você vai pagar R$2.000 por ano para estar conosco.
Então, isso é um deles. O outro é que você tem que ter capacidade de investimento. E como eu falei antes, você não precisa ter 1 milhão, nem 2 milhões, nem 3 milhões. Se você tiver pouco dinheiro dentro dos nossos tickets. E outra coisa interessante, e que em Harvard também é assim, a gente lutou bastante, porque antes a pessoa falou assim, não, o ticket mínimo para entrar no investimento era de 20, 30 mil reais. Hoje nosso ticket mínimo em geral é de 10 mil reais. Né? Exatamente para não ter que repetir todas as teses que a gente falou. Portanto, as portas estão abertas para todos que querem investir. Querido Leonardo, faz 1 ano que estou conversando com a FEI São Paulo para montar o FEI Angel e não consigo apoio institucional da universidade. Qual é o caminho? Vem estagiar com a gente. Esses alunos. Não, na verdade você tem que ter algum tipo de buy-in da diretoria da escola, não tem jeito, né? Porque a lógica, qual que é a lógica também? A lógica é que a rede de alunos é uma rede, enfim, sobretudo escola de negócio, pode ser também, é gente que estudou, enfim, que tem capacidade de investimento, que tem um nível educacional bom, e na verdade para a formação da rede, né, que é um problema da atração dos membros, você vai distribuir, criamos o FEI Angels no alumni, na intranet, no alumni da FEI. Então, rapidamente, você vai ter o sign-up de muitas pessoas e vai poder, então, botar esse negócio para andar. Né? Mas tem que ter o buy-in da escola, porque você vai usar o nosso, não tem jeito. Tem outras 2 perguntas relacionadas a crowdfunding. Essa colaboração em rede também ocorre em plataformas de crowdfunding? Como fazer para que isso ocorra? E, além do crescimento dos grupos de angels, temos visto o crescimento de plataformas de equity crowdfunding. Qual o papel deste modelo? Eu acho que são coisas fundamentalmente diferentes, especialmente também no que tange a interpretação da CVM da atividade. Então, o que a gente está oferecendo os deals exclusivamente dentro das redes para investidores credenciados da rede, que é completamente diferente do que você abrir isso para o público. Inclusive, legalmente, isso é uma coisa muito importante de se entender. Depois, eu acredito que o engajamento que a gente espera, mesmo com ticket baixo dentro das redes, é muito maior do que aquele que você espera quando você leva uma oportunidade de investimento para um equity crowdfunding. Dito isso, muitas vezes, investimentos nossos, exatamente esses que precisam de mais publicidade, que tem um produto que tem um aspecto B2C, até, por exemplo, no caso da Incentive, é uma coisa que nós cogitaríamos fazer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, quando a empresa estiver um pouco mais madura e quando ela tiver um produto para o consumidor final, não para a empresa. Mas, de novo, são estratégias bem diferentes, que precisam ser muito bem pensadas, e essa parte regulatória, ela precisa ser respeitada. Tem ainda mais uns minutinhos? Acho que, para a gente encerrar, e depois eu vou endereçar aqui as perguntas que ainda ficaram sem resposta, mas acho que vocês podiam concluir o nosso painel falando um pouco o que a gente pode fazer, de fato, para fomentar esse tipo de investimento, o que a gente pode fazer para expandir. Vamos lá. Como eu falei, vocês estarem aqui, participarem de mais de uma rede, não encararem isso como uma atividade competitiva, adotarem mesmo o princípio dessa, como o Jorge falou, de diversidade dentro do portfólio. Eu falei em um evento da Anjos no ano passado sobre a fronteira eficiente, então, que é o ponto no qual o teu portfólio tem a diversificação ideal, tem muita divergência sobre aonde esse ponto está fora do Brasil. Obviamente a gente não tem dados para estimar isso aqui, né? Sempre se acreditou que era algo na casa dos 20, 25 nos Estados Unidos, agora tem pesquisas novas que indicam que está mais na casa de 50. Obviamente, de novo, né, isso não se aplica à nossa realidade, a gente quer presumir e acreditar que os riscos que a gente toma aqui são menores, né? Só com o tempo a gente vai saber, mas, de novo, a partir do pressuposto de que o teu portfólio só começa a funcionar a partir dos 20, me parece um ponto bom de partida. Bom, se a gente está falando de co-investimento entre redes, redes são feitas de pessoas, são feitas de membros associados. Quem não é associado, sai daqui associado, ok? Pode escolher uma das redes e se associar. Tem várias, hoje dá para escolher, né? Então, façam isso, porque só dessa forma vocês vão destravar esse investidor anjo que está aí latente dentro de vocês, tá? Porque é até uma forma de você fazer investimento com menos recursos no começo, né? Compartilhando um deal com outros
investidores. Quer dizer, é um processo rico esse de participar de uma rede, né? Por causa do networking, por causa da troca de experiência, você faz amigos, você aprende, você investe junto, então é realmente uma diversão nota 10. Eu acho... Eu queria destacar uma coisa muito importante, que poucos têm visto, mas tem sido bem relevante, que é a liderança da Anjos do Brasil em torno de todas as redes, né? Então, o Cássio e a Maria Rita têm feito um trabalho bem competente e totalmente informal, né? Começou bastante informal, mas eles fizeram um trabalho competente que vem acontecendo ao longo dos últimos anos e meio, de congregar as redes de anjos. Então, hoje a gente tem um grupo formal, a gente se reúne, então talvez eu tenha, por coincidência, muita relação com o Léo, aqui com o Claude, mas eu não tinha com boa parte dos outros grupos de anjos, e a gente está com frequência reunido em torno de uma mesa discutindo assuntos que são comuns a todas as redes. Então, vale a pena destacar esse trabalho, e só assim que a gente vai realmente avançar em relação à colaboração, porque pode ser qualquer coisa, mas no fundo, é o que o Léo falou, é relacionamento pessoal, né? Você tem que confiar nas pessoas que estão do outro lado, tem que acreditar na maturidade, no profissionalismo e como essas pessoas pensam. Muito bem, queria agradecer mais uma vez, peço desculpas pelas perguntas que a gente não conseguiu fazer, mas os convidados vão estar aqui, o evento continua, então convido vocês depois a continuar esse papo. Obrigada, viu?